Inteligência artificial e a Lei Geral de Proteção de Dados. De um lado, a gente tem a promessa de inovar sem parar. Do outro, a necessidade de ter responsabilidade, de cuidar da privacidade. Muita gente olha para esses dois e pensa inimigos. Mas será que eles precisam ser? Bom, vamos mergulhar nisso e tentar descobrir se essa batalha é para valer ou se é só um grande mal-entendido. E a gente já começa com uma frase que, olha, dá o tom de toda a nossa conversa. É uma afirmação bem forte e direta, né? A busca pelo novo, por aquela tecnologia de ponta, não pode ser um passe livre para ignorar direitos básicos e as responsabilidades que vêm junto com o uso dos dados de todo mundo. Essa é a impressão que a gente vê por aí no mercado hoje. A ideia de que são duas coisas que simplesmente não se misturam. De um lado, tem aquela pressa, sabe? A urgência de implementar o que é de mais moderno para não ficar para trás na competição. E do outro, um medo bem real das consequências, multas pesadíssimas e talvez o pior, um dano que não tem conserto na reputação da marca. Agora, o interessante aqui é ver como essa tensão fica clara. A IA é vista como um acelerador, como a chave para sair na frente. Em compensação, a LGPD é vista como um freio, um monte de regra que só gera risco e que pode acabar manchando a imagem da empresa. Fica parecendo que é uma escolha, ou um ou outro, não tem meio termo. Mas é bem aqui que a nossa análise começa a mudar de rumo. E se essa briga toda for, na verdade, uma ilusão? E se a ideia de que a gente precisa escolher entre inovar e seguir as regras estiver completamente errada desde o começo? Para entender isso melhor, vamos usar uma metáfora que é perfeita. Pensa comigo. Implementar IA sem se preocupar com proteção de dados é a mesma coisa que construir o carro de Fórmula 1 mais rápido do planeta, só que esquecendo de instalar os freios. A ideia parece incrível, empolgante, mas o final a gente já sabe qual vai ser. E essa corrida para o desastre acontece em 3 passos bem claros. Primeiro é aquela aceleração cega, focada só na velocidade. Segundo é a negligência total com a segurança e com as regras. E o terceiro passo, a batida. Uma batida que, no mundo dos negócios, se traduz em multas, perda de clientes e uma crise de confiança gigantesca. Então, o ponto central é este aqui. O equilíbrio entre IA e LGPD não é um freio que te deixa mais lento. Na verdade, é o sistema de direção, é a aerodinâmica, é o que permite fazer as curvas perigosas do mercado e, no fim, vencer a corrida. É um baita diferencial competitivo hoje em dia. Certo. Se não é uma briga, como é que a gente faz esses dois trabalharem juntos? A resposta está em 3 pilares que são essenciais. Vamos dar uma olhada em como eles funcionam. O primeiro pilar é a transparência. As pessoas, no geral, não são contra a tecnologia. Elas são contra o mistério, contra não fazer a menor ideia do que está sendo feito com as informações delas. Quando uma empresa joga limpo e é clara sobre como os dados alimentam a sua IA, ela constrói uma ponte de confiança e não um muro de desconfiança. O segundo pilar é a ideia de privacidade no DNA, o tal do Privacy by Design. Estar em conformidade com a LGPD não pode ser um remendo, sabe? Uma camada de tinta que se passa no final do projeto para dizer que está tudo certo. Isso precisa fazer parte da fundação, precisa estar no código desde a primeira linha. É muito mais eficiente e, claro, muito mais seguro. E o terceiro pilar, que é fundamental na era da IA generativa, é a responsabilidade. Existe uma ideia bem perigosa por aí de que dado público é terra de ninguém, mas não é. A LGPD ainda exige que se tenha um propósito claro e uma necessidade real para usar esses dados. A responsabilidade continua sendo de quem usa. E tudo isso leva a gente para o verdadeiro desafio que está na mesa dos líderes hoje. A decisão não é tão simples quanto parece à primeira vista, não. E este slide mostra a escolha real de uma forma brilhante. O que vale mais? Um algoritmo super treinado com dados coletados de um jeito meio duvidoso, que é um ganho de curto prazo e que qualquer um pode copiar? Ou a confiança do cliente, que é um ativo que dura anos, construído na base da relação e que é muito difícil de conquistar, e se perder, de recuperar? No final das contas, tudo se resume a esta verdade aqui. Uma inovação que vira as costas para a ética e para a lei pode até parecer uma ideia genial no começo, mas ela já nasce com os dias contados. É como construir um prédio em terreno movediço. Uma hora vai desmoronar. E para fechar, fica essa pergunta bem direta para a gente pensar. A tecnologia que está sendo desenvolvida, ou as ferramentas que se usam no dia a dia, elas estão sendo construídas para durar ou já nasceram com uma data de validade estampada?